Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, que celebram conosco aqui nesta igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida, você que celebra conosco de sua residência. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O Senhor nos chama para perto de si, para nos proclamar a sua palavra, para nos ensinar. Escutai todos e compreendei. Nós todos somos bastante zelosos com o pão santíssimo, o pão eucarístico, o corpo e o sangue do Senhor, que é consagrado sobre o altar. E tomamos cuidado para que nenhuma partícula, nenhuma migalha, por mais pequena que seja, se perca. O que não acontece muitas vezes com a palavra de Deus, né? Às vezes o cuidado que temos com a Eucaristia não é o mesmo cuidado que temos com a palavra. E deixamos tantas migalhas da palavra se perderem. Deixamos tanta força, tanta intensidade da palavra se perder por nossa difícil capacidade de escutar. E é por isso que acredito que a liturgia desse 22º domingo tem uma pergunta que é fundamental e ela percorre todas as leituras. Que relação existe entre a palavra de Deus e a sua vida? Que relação existe entre a sua fé e a sua vida? São estas distintas? São estas duas coisas diferentes? Que relação existe entre a religião que você pratica dentro desta igreja e a sua vida, né? São elas opostas ou caminham elas pela mesma direção, né? Acredito que hoje o Senhor nos faz essa pergunta e nos defronta com essa realidade. É a nossa vida movida pela nossa fé ou a nossa vida acontece à parte da nossa fé, à parte da palavra de Deus, né? O salmista, e nós cantávamos há pouco o salmo numa melodia tão suave, tão bela, né? O salmista faz essa pergunta ao próprio Senhor: Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará? Moisés, na primeira leitura, no livro do Deuteronômio, né, encarrilha 3 verbos que nos ajudam a responder essa pergunta que o salmista faz. Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará? Senhor, quem chegará ao céu? Senhor, quem permanecerá convosco por toda a eternidade? Senhor, quem será santo? E aí Moisés ensina o povo, né? Primeiro, Moisés diz assim: agora Israel, ouve as leis e os decretos, né, que eu vos ensino a cumprir. O primeiro verbo importante é o ouvir. Ouvir a palavra, né? É o começo, é uma abertura, né? É a abertura do coração para que a eternidade faça parte da nossa vida. Mas só ouvir não é suficiente. Muitos ouvem, né, mas não guardam a palavra. É por isso que Moisés, inspirado pelo Senhor, é claro, na primeira leitura nos ensina que o cumprimento do ouvir, a plenitude do ouvir, o ouvir só se dá de maneira inteira a partir do cumprimento. Não basta ouvir, é necessário cumprir para assim viver, para assim viver. Ouvir e cumprir são o mesmo movimento, de nada adianta só o primeiro, e não será possível o segundo sem o primeiro. Não será possível cumprir sem ouvir, e só ouvir não basta, porque ele sozinho não significa cumprir a palavra de Deus. Vive a palavra quem ouve e cumpre a palavra. Quem ouve e cumpre a lei de Deus, né?
Por isso são esses 3 verbos encarrilhados: ouvir, cumprir e viver, para assim chegar, para assim entrar na posse da terra prometida. Recordemos que a travessia do povo da escravidão para a liberdade se deu movida pela palavra de Deus. A palavra do Senhor é caminho para a terra prometida. A palavra do Senhor é caminho para a casa santa, para o monte santo do Senhor. É ela que nos vai guiando, é ela que nos vai purificando, é ela que nos vai santificando, é ela que nos vai transformando, convertendo o nosso coração. Lembremos que o povo, a todo tempo no deserto, era conduzido pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor, que dirigia os seus passos. Por isso, o salmista em um outro momento nos diz que a palavra é lâmpada para os pés. Significa, dá direção para a nossa vida, né? Nos conduz nos caminhos do Senhor para chegarmos à terra prometida. Por isso, guardar a palavra do Senhor é cumprir a palavra, né? Qual é o melhor modo de guardar a palavra de Deus? Decorar? Papagaio também decora. E nem por isso cumpre a palavra de Deus. O melhor modo de guardar a palavra é cumprir a palavra. Tornar a palavra carne, tornar a palavra vida. Assim, não haverá distância entre palavra e viver, não haverá distância entre palavra e vida, né? É palavra que ilumina. Por isso ela é fonte de sabedoria para nós, né? A palavra de Deus é fonte de sabedoria para nós. É ela que nos ajuda a responder aos desafios constantes da vida. É ela que nos torna sábios. E é tão bonita a origem da palavra sabedoria. A palavra sabedoria significa sabor. Olha só, a palavra de Deus é fonte de sabedoria. A palavra de Deus dá sabor à nossa vida, dá sentido à nossa vida, nos torna sábios o suficiente para caminharmos segundo a vontade de Deus, né? Ela é fonte de sabedoria, fonte de inteligência. Quem se aproxima da palavra, quem vive da palavra, é sábio em seu viver. Depois São Tiago, né, na segunda leitura, nos recorda que todo dom precioso vem do alto. E esses dons descem do Pai das luzes. E é este mesmo Pai das luzes que nos gera pela palavra. O Pai nos gera pela palavra. Acontece em nós, mediante a escuta e o cumprimento da palavra, uma nova criação. A geração de uma nova pessoa. A geração de uma nova criatura. Né? A geração dos filhos e filhas de Deus. A palavra gera em nós vida nova. Né? Voltamos no livro do Gênesis, quando nada havia, nada existia, e foi a palavra do Senhor que foi criando tudo. O céu e a terra, a noite e o dia, os mares, o firmamento, as criaturas, né? A palavra de Deus é criadora e criativa, ela é geradora de vida, né? Por isso, nós, ao escutarmos e cumprirmos a palavra, somos gerados por Deus. Acontece em nós uma nova criação, né? O Pai nos gera pela palavra. O Pai gera filhos pela palavra, né? Veja, a família é gerada como família de Deus junto da palavra, né? O cristão, a cristã é gerado cristão, é feito cristão junto da palavra, ouvindo a palavra, meditando a palavra, vivendo a palavra, né? É aquela mesma força criadora que fez tudo existir, que é contida na palavra, né? E ela passa a habitar em nós quando a escutamos e a cumprimos. Depois, São Tiago nos diz da importância de recebermos com humildade a palavra. É uma atitude
que São Tiago recomenda à comunidade numa catequese muito básica dada à comunidade. Ele nos recomenda: recebam com humildade a palavra, né? Porque ela é capaz de salvar almas. A palavra salva almas, né? E aqui, pela palavra humildade, nós poderíamos desmembrar, né, duas compreensões. A primeira é de que receber com humildade significa ter a palavra acima de si mesmo, dar a palavra a sua devida autoridade, a sua devida importância na nossa vida. Não nos colocar acima da palavra, mas deixar com que a palavra tenha autoridade sobre a nossa vida. Deixar com que ela nos conduza, ela dirija os nossos passos, né? Receber com humildade é fazer-se menor, humilde, né? Pequeno diante da grandeza da palavra. E depois, não deve ser estranho a muitos de nós a origem da palavra humildade, que vem do humus, da terra. A palavra humildade nasce da mesma raiz de humus, que significa terra fértil. Terra fértil. Então, quando Tiago exorta a comunidade, recebam com humildade, significa: olha, torne o seu coração uma terra fértil, para que quando a palavra de Deus for semeada, ela encontre lugar em você e dê frutos, né? Não coloque obstáculos para a palavra de Deus. Trabalhe a terra do seu coração. Deseje receber a palavra como a terra seca deseja receber a chuva do céu, né? Receber com humildade significa: seja fértil pela fé na palavra. Significa a abertura da escuta, né? A abertura para escutar, a abertura para ouvir, para que nenhuma migalha se perca quando o pão sagrado da palavra de Deus for aqui repartido, for semeado nos corações, né? Torne o seu coração uma terra fértil. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, né? Não meros ouvintes, é a insistência de São Tiago. De nada adiantará só uma escuta superficial, né? O modo de constatar que eu ouvi a palavra são os frutos que ela produz na minha vida. O Senhor sabe quem ouviu a palavra quando vê na nossa vida os frutos. Quando vê ela dando fruto. É só ali que se vai poder saber se eu ouvi a palavra ou não, né? E por fim, irmãos e irmãs, no Evangelho, Jesus nos alerta, nos chama para perto de si, chama o povo para perto de si, para se aproximar dele e prestar muita atenção num perigo que existe, o perigo da hipocrisia. O perigo da hipocrisia na nossa vida de fé. Hipocrisia significa fingimento, significa mascarado. Dentro da igreja é uma gracinha. É um católico que dá gosto de olhar, né? Se comporta bonitinho, participa bonitinho. Na hora que a porta da igreja se fecha, Deus nos acuda, né? Deus nos acuda. A hipocrisia é o segmento de Jesus Cristo que tem lugar fixo e hora fixa para começar e terminar. Começa às 19 horas, quando o padre não atrasa um pouquinho, como hoje. Começa às 19 e termina, né, depois de um certo tempo. E ali depois eu vivo como se o Senhor não tivesse falado comigo. Como se o Senhor não tivesse dirigido uma palavra de salvação. Como se o Senhor não me pedisse uma mudança de vida, né? Eis a hipocrisia, né? Simplesmente uma fé reservada para dentro da igreja e não uma fé que se estende para a vida, né? Não uma fé que se estende para a vida. Aqui os meus lábios se movem para louvar o Senhor e bendizê-lo e respondo à missa direitinho. Quando chego em casa, aqueles mesmos lábios que louvaram o Senhor são os que agridem e destroem e maltratam aqueles que vivem comigo. Aqueles mesmos lábios usados
para dizer o nome santo do Senhor, são os mesmos lábios, muitas vezes, usados para se dizer palavrão, uns contra os outros, para agredir um ao outro, para maltratar um ao outro. Aquela mesma mão que fica bonitinha posta dentro da igreja, né? Depois é usada para agredir, para maltratar, né? Eis o grande alerta que Jesus está nos dando, né? Um ditado que minha avó gostava muito: não sejamos por fora bela viola e por dentro pão bolorento, né? É o pedido de Jesus para nós hoje. Olha, toma cuidado, começa a viver sua fé lá dentro. Não se preocupe primeiro em aparecer cristão. Preocupe em ser cristão, lá no coração, lá dentro, né? E aí Jesus nos diz a raiz de todos os males. Por que acontece essa separação? Porque a fé fica só dos lábios para fora e não é do coração, né? Não é do coração. Ele diz que toda maldade, toda impureza nasce do coração humano e por isso precisa ser purificado pela palavra. É ela que purifica, é ela que converte, é ela que torna o nosso coração, né, um paraíso. É ela que faz do nosso coração o paraíso de Deus. Assim como Ele criou tudo no início, é a mesma palavra que vai tornar o nosso coração de novo um paraíso. Vai nos salvar, vai nos santificar, vai nos purificar, né? Então que o Senhor nesse dia nos dê a graça de sermos purificados pela sua palavra e não sermos apenas meros ouvintes. E que Deus nos livre da desgraça de que, quando nos encontrarmos definitivamente com o Senhor, Ele com muita tristeza olhar para nós e dizer: por que você me louvou só com os lábios? Por que o seu coração ficou longe de mim? Por que o seu coração não se deixou transformar pela força da minha palavra, que é espada, que fere, que transforma, que converte? Que o Senhor nos livre dessa desgraça e limpe os nossos ouvidos, né? E torne a nossa vida um barro moldável pela graça de Deus, não terra seca. Não se pode fazer nada com terra seca, a não ser esfarinhar e jogar para o lado, né? Assim também com um coração duro. Deus não pode trabalhar com um coração duro, né? Ele só pode trabalhar com um coração que se abre, porque Ele respeita a nossa liberdade. Por isso, vamos dispor nessa terra seca, para que a chuva de graças que nos advém pela palavra, né, possa nos irrigar e transformar a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre